Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo da Floresta. O vídeo de hoje é no meu quintalzinho agroecológico, minha mini agrofloresta. E eu tô aqui para falar de uma mística que rola aqui na internet do manejo de uma planta, que não é totalmente verdade. Então, antes de trazer esse tema, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, compartilhar com seus amigos. Esses números, né, é muito importante pra gente, pro canal estar crescendo. Então, bora lá. O assunto de hoje é manjericão. Aqui, ó, tá meu pezinho de manjericão. Ele vai de lá até aqui. Ele é bem grande e ele é uma planta bem antiga aqui no meu quintal. E antes de continuar, também pode ser que tenham barulhos ao redor. E o meu quintalzinho é na área urbana, né? E então pode ser que tenham alguns barulhos. Então, continuando. O manjericão, ele é uma planta bem antiga aqui no meu terreno. Para quem ouviu o episódio Quintal da Claire, que é um Entre Nós aqui no canal, eu conto de como eu recuperei esse espaço, né? Que antigamente era cimento, resto de obra e areia, porque eu moro na praia, então era um solo extremamente arenoso. E aí, será que eu pego um pouquinho aqui? Sujar minhas mãos. Hoje é uma terra... Ai, derrubei. É uma terra preta, bem fofinha, com cheiro de terra fresca. Então houve todo um manejo de recuperação de solo. E o manjericão foi uma das primeiras plantas que entrou no meu quintalzinho, porque ele não é exigente em nutriente, em condição de solo, é uma planta de cultivo simples. Então ele entrou há 6 anos atrás e ainda é esse mesmo pé. E aí que entra a mística do manejo do manjericão. Quando a gente procura sobre manejo de manjericão na internet, a gente vai ouvir muito falar que tem que fazer a retirada das flores do manjericão. Não dá de ver aí do vídeo, mas o meu manjericão é cheio de flor. E ele tá desse tamanho, há 6 anos, nunca morreu. E aí o manejo fala, no geral, que tem que tirar as flores, porque senão o manjericão perde força e pode morrer. E até certo ponto, isso é uma verdade, porque quando a planta vai produzir o fruto, a semente, que é a garantia de novas gerações dela, ela foca em produzir isso, porque ela quer perpetuar a sua espécie. Então, realmente, quando a planta está produzindo flor, semente, fruto, a energia que ela distribui por toda a planta, ela dá uma focada ali nas flores, nos frutos e nas sementes para concluir esse trabalho. Mas isso não quer dizer que seja uma situação que finde a vida dela, que daí entra o manejo. Mas o que eu quero dizer é que não é uma regra que encerra ou define totalmente o manejo do manjericão. Você pode ter manjericão bonito, saudável, com as flores. Porque o que mais vai contar nesse processo é o seu manjericão estar num solo saudável, recebendo nutrientes, recebendo água, iluminação, as condições que as plantas precisam para sobreviver. Em vaso, né, o que vai considerar mais? O espaço, a nutrição, os adubos, a cobertura de solo, em hortas também, né, a cobertura de solo. Então, é preferível a gente garantir uma qualidade e deixar ele produzir essas flores do que ficar preso nesse manejo de retirada de flores. E por que eu considero isso um tópico importante? Porque, gente, as florestas estão se extinguindo. Na área urbana, os animais têm menos recursos ainda. Então, um monte de bicho, polinizadores prezando de comida e a gente arrancando a flor do manjericão, que é uma flor que alimenta muitos polinizadores. Vem abelha, diversos tipos aqui. Vem até mamangava quando não tá dando maracujá, vem borboletas. Então a gente tá tirando recurso por causa de um manejo que tá sendo mal direcionado. Então, assim, primeira reivindicação desse vídeo: deixem as flores do seu manjericão. Eu peguei uma flor bem grande aqui, ó. Olha o tamanho que eu deixo, eu não tiro. E o pé tá lindo, maravilhoso, tá vivo. Tá enorme, ó, manjericão, ali é manjericão. Aqui tem uma mandioca, aqui um açafrão, ali um limão. Aí tem um manacá também, daí logo já tem uma arruda, umas outras coisas.
Aqui do meu lado tem abacaxi, tomate. Então, esse manjericão, ele tá agregando muito no sistema, trazendo esses polinizadores e alimentando essa fauna, né? E então a primeira reivindicação é: deixem as flores do seu manjericão. Ele pode sim gastar um pouco de energia, então antes de você fazer uma poda rígida de retirada de flores, observe o seu manjericão. Ele também, se ele começar a ficar fraco por causa desse processo, ele também não vai morrer do nada, não é um processo, amanheceu morto. Ele vai começar a murchar as folhas, ficar um pouquinho mais amarelado, ele vai dando indícios, que daí sim, você entra com a intervenção de fazer a poda. Eu entro mais com a intervenção, até tem que fazer, de tirar esses galhos que secam, né? Eu me preocupo mais com isso do que tirar as flores. As flores eu acabo tirando quando eu vou colher para o consumo, né? Quase todo dia eu colho manjericão para colocar em molho, em pratos, né? E aí, que nem um galinho, eu vou pegar um galinho aqui, eu aproveito e tiro um pouquinho das flores. Mas não é um manejo rígido, eu ainda deixo flores para quem precisa consumi-las. Então é isso, o vídeo de hoje é basicamente essa reivindicação pra gente deixar as flores no pé de manjericão. Eu vim aqui para mostrar para vocês que o manjericão, ele pode dar flor, ele sem morrer, tem 6 anos esse pé, ele tá bonito, ele tá saudável e tem flores todo dia. Agora deu uma esfriada aqui, né? Aí as abelhas dão uma sumidinha, mas todo dia ainda tem abelha. Então deixem as flores do seu manjericão no pezinho de manjericão. E se você vê que ele não tá aguentando, faz a poda, mas vai cuidar do solo do seu manjericão. É muito mais sobre cuidar do solo do que ficar num manejo rígido de retirada de flores, entende? Vai dar um adubo para ele, vai colocar cobertura de solo, vai colocar matéria orgânica no solo, vai fazer uma compostagem para ter chorume e adubo para ele. Enfim, o papo de hoje é esse. Esses vídeos que a gente solta na semana é um pouquinho mais curtinho. A gente tá aparecendo um pouquinho mais nos nossos espaços para mostrar para vocês também que o que a gente tá fazendo, o que a gente planta, mostrar o nosso espacinho que a gente ama demais, né, ter construído esse solo fértil. Tanto eu quanto o Zé, né? O Zé tem uma agrofloresta, eu tenho meu quintalzinho agroecológico, eu já colhi muita coisa e ainda colho muita coisa. E sou muito feliz em estar gerando vida para outras vidas que geram mais vidas. Então é isso, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Manda para todo mundo esse vídeo que tem um manjericão em casa que fica, mal sai a flor, assim as pessoas já tiram, porque tem muito isso na internet, essa pira de tem que tirar as flores, senão o manjericão morre. Não, não é verdade. Vá acompanhando, observe seu manjericão e, se puder, deixem as flores para os polinizadores. Espero que tenham gostado. Floresta Zonada.